que ninguém te conta sobre síndrome do pânico. Meu nome é Ana Luísa, eu sou médica residente em psiquiatria e hoje eu vou te dar a chave para você vencer esses sintomas de pânico de uma vez por todas. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender um pouquinho o que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando existem ataques de pânico e vão ser ataques, vão ser sintomas muito intensos, sintomas físicos muito intensos. Então pode ter coração acelerado, dor no peito, falta de ar, suor, tontura, sensação de desmaio. Geralmente esses sintomas vêm de uma forma muito forte e ao mesmo tempo vem junto ou um medo de morrer muito intenso, medo de perder o controle, medo de enlouquecer. E é muito frequente que gere até busca, no pronto-socorro. A sensação é que você está morrendo mesmo, infartando, tendo alguma coisa muito grave. Bom, isso é uma crise de pânico. Geralmente o pico é de até 10 minutos e costuma durar ali mais ou menos até 30 minutos, mas são sintomas muito intensos e que geram muito sofrimento. Até mais ou menos 25% das pessoas podem ter alguma crise de pânico isolada ao longo da vida. E uma crise de pânico é diferente de ter uma síndrome do pânico. Por quê? Porque a síndrome do pânico, além de ter várias crises, existe um medo intenso de ter uma nova crise. Então, com isso, a pessoa começa a ter muitos comportamentos de evitação. Então, por exemplo, se teve uma crise dentro de um carro, evita entrar no carro. Se teve uma crise na casa de alguém, evita passar nesse lugar a todo custo. Ou seja, nisso a gente tem então o que a gente chama de síndrome ou transtorno do pânico. Agora, em relação ao que ninguém te conta sobre isso, é que geralmente o transtorno do pânico responde muito bem com medicação. A gente costuma usar os antidepressivos, geralmente inibidores da recaptação de serotonina, e existem vários, escitalopram, sertralina, paroxetina, etc. Existem vários que a gente pode usar. E a gente sabe que a resposta com remédio é boa, só que muitas vezes quando a gente deixa esse remédio, geralmente aí uns 6 meses a um ano, quando a gente vai tentar tirar, esses sintomas voltam. E por quê? Aqui vem a chave do negócio. O transtorno de pânico para de ser um problema na sua vida no momento em que você perde o medo do sintoma. Se toda vez que o seu coração acelera um pouquinho, você já começa a ter aquele pensamento de meu Deus, eu vou ter crise, meu Deus, eu vou ter crise, meu Deus, eu vou ter crise, aumenta muito o seu nível de adrenalina e com isso pode ser que você tenha uma crise, porque os sintomas da crise são todos sintomas adrenérgicos, são sintomas relacionados à adrenalina. O que a gente precisa fazer é perder o medo do sintoma. E como que a gente perde o medo do sintoma? Entendendo como que é esse processo. O que você precisa saber é que ninguém morre de crise de pânico. Não existe uma pessoa no mundo que morreu de crise de pânico. Se a pessoa morrer é porque ela tem algum outro problema, não é da crise de pânico. Ou seja, quando esse sintoma vier, ao invés de você entrar naquela bola de neve de ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, eu vou perder o controle, ai meu Deus, esse sintoma, ai meu Deus, como se isso fosse durar para sempre, você tem que se lembrar que isso vai passar. E eu sei que isso vai ser difícil. Eu sei que, principalmente nas primeiras vezes, é muito difícil de lembrar disso, porque na hora é um turbilhão de emoções. Mas à medida que você for enfrentando isso, que você for lidando, vai ficando mais fácil com o tempo. E quando você perde o medo desse sintoma, ele para de te assustar. Então, se o seu coração acelera quando você está fazendo uma caminhada, isso não vai te dar mais crise. Se você sente um pouquinho de falta de ar porque você andou, isso não vai te dar mais crise. E essa é a grande chave do tratamento do pânico. É a gente perder o medo desse sintoma. Então, além de você fazer, um tratamento medicamentoso, é essencial que no seu tratamento você seja acompanhado de um ponto de vista psiquiátrico, nessa parte mais, de psicoeducação, de ajudar, às vezes a gente faz até no consultório, algumas técnicas de respiração, técnica de relaxamento, algumas técnicas para desencadear sintoma, mas a gente lidar com esse sintoma. Por quê? Porque o pânico te dá uma sensação que você não é capaz de lidar com isso, que você não é capaz de lidar com as coisas, mas isso não é verdade. Você é muito mais capaz do que você pensa e você precisa introjetar essa ideia também. Se você gostou desse vídeo, me conta nos comentários, curte e manda para alguém que também tem esse problema, mas que ainda não sabe desse segredo para lidar bem com o pânico.